Boa tarde, meus amigos, companheiros da TV Cambé. Está no ar o programa A Resposta. Hoje nós estamos com um empresário, editor do Esporte Brasil, um jornal que fala do esporte de Londrina e região, o empresário João Correia dos Santos Neto, conhecido como Neto Santos. E também nós estamos aqui com o vereador, o sexto vereador mais eleito, mais votado em Cambé, o professor Rômulo Yankee, do PSDB, foi eleito segundo secretário aqui em Cambé. Boa tarde para todos, sejam bem-vindos, esperamos que você nos acompanhe no nosso jornalismo, nosso programa e as nossas entrevistas de hoje. Neto, boa tarde, meu amigo. Seja bem-vindo aqui na TV Cambé, canal 36 e pela TV a cabo, canal 4. Boa tarde, amigos da cidade de Cambé e de todo o norte do Paraná. É uma satisfação muito grande estar no programa do Lorival, né, do Sebastião. A gente deseja para vocês que o programa de vocês seja mais um programa de alcance e que coloca de fato os assuntos da cidade de Cambé e do norte do Paraná sempre em pauta, e também do esporte, né? Isso, Neto. Nós vamos falar com o Neto sobre o Londrina, sobre o CAC daqui de Cambé, dos times. Neto, eu sei que a sua família, o seu pai, o seu tio Tesoura, o seu Arnaldo dos Santos, o seu pai, que tinha o Londrina Disco ali no calçadão, como que estão eles? 40 anos, né, de Londrina Discos, né? Essa aí foi uma passagem muito boa da nossa família pelo ramo fonográfico brasileiro. Nós tivemos várias lojas no estado do Paraná, em Londrina, Londrina Disco, em Mato Grosso também. E foi uma satisfação muito grande ter passado por essa fase, que foi uma fase muito boa. Inclusive hoje a gente vê em vários sebos da cidade, long plays, né, os discos tradicionais, muita música sertaneja da nossa reunião, muitos cantores passaram pelo esse norte do Paraná. Parece, Neto, que tem uma reviravolta aí, né? O pessoal está adquirindo mais os discos bolachão que é falado, né? Nós temos aqui um programa, Rolando Saudades, que na capa da apresentação tem os discos CD, os CDs não, os discão de bolacha. Parece que está havendo um movimento de retorno. Como que é essa situação? O que acontece é que as várias empresas do ramo fonográfico são multinacionais, né? Uhum. Então essas multinacionais passam de controle acionário muito grande nos Estados Unidos, e com isso a música popular brasileira, a música sertaneja, o samba, que sempre foi ponta da música popular brasileira, vai ficando no esquecimento. O que a gente coloca, e até a gente conversa com vários amigos, tenta influenciar, para aquele pessoal que tem coleções de disco em casa, relíquias, que guardem, porque o que acontece é que o ramo fonográfico ele não está dando atenção para aquela música tradicional sertaneja nossa. Então, se perderam muito no tempo o catálogo da música sertaneja, o catálogo da música nacional, MPB. Devagar, de vez em quando, essas gravadoras ainda colocam o CD, o DVD, mas eles não conseguem. Muita música clássica foi perdida nesse tempo, e é uma judiação, porque a gente vê que o governo brasileiro, o governo nacional, não fez nada contra a pirataria. E a pirataria, quer queira ou quer não, ela danificou. Hoje a própria pirataria está tendo problema, porque hoje a pessoa tira direto do computador, né, música. E baixa e... Isso. E com isso, a nossa música raiz, a nossa música do Brasil, vai ficando no esquecimento. Como a música internacional também, a música norte-americana é muito rica. Ela tem música country, a música country influenciou muito no mercado fonográfico brasileiro. O jazz, o blue. Então, tudo isso, a gente fala que quem tem discos em casa, guarde com carinho, porque
é muito difícil retornar. Saudade, são muita música. Vocês venderam para toda a região, no Brasil inteiro, né? Toda a região metropolitana, todo o estado do Paraná, Mato Grosso, Rondônia. Neto, eu queria que você falasse do seu pai, o seu Arnaldo dos Santos, que ajudou a construir a Epismel, lá em Londrina, que ajudou a construir a Casa do Bom Samaritano, que abriga muitas pessoas ali na Vila Marísia, perto da Vila Recreio. E também foi uma das pessoas que encabeçou o clube do Esporte Clube Londrina, onde tinha as piscinas lá. Me fala dele, como que ele está, como que você, se ele tem mais projetos para a nossa cidade. Meu pai está muito bem de saúde, graças a Deus, vai completar 85 anos de idade. Quero que você traga ele aqui. Vai ser, Quero que você traga ele, vai ser um prazer a gente entrevistar. Se ele não vir, nós vamos atrás dele. Vamos transmitir o convite para ele, será muito legal a presença dele. É uma pessoa, é um pioneiro da cidade de Londrina e que prestou um bom serviço para a cidade de Londrina, ainda presta, e ainda tem uma nova obra que vai sair na cidade de Londrina, que é uma entidade para cuidar de dependentes químicos, né? E o teu pai está encabeçando? Ele está encabeçando, ele já fez várias reuniões com os juízes da cidade de Londrina, delegado da Polícia Federal. Poxa, muito bom. E me parece que tem até o Beto Richa, o governador, e meu pai ajudou muito na campanha do José Richa, quando ele foi prefeito de Londrina. Eles eram muito amigos, né? E inclusive foi na gestão do José Richa que foi doado o terreno da Epismel, que hoje está na cidade de Londrina. Mas esse terreno também parece que o Beto Richa já está conversando com o nosso deputado federal, Luiz Carlos Raul, secretário da Fazenda do Estado do Paraná. Uma pessoa muito importante que está passando pelo Estado do Paraná. Hoje que a cidade de Cambé e a cidade de Londrina tem que se sentir honrado de ter o secretário do Estado do Paraná. O Luiz Carlos Raul, que é daqui de Cambé, né? De Cambé, isso é muito importante. Queremos trazer ele aqui também no Dorival, nosso programa. Muito importante. Como também nós temos o deputado Durval Amaral, da cidade de Cambé, que participa hoje do governo, diretamente do governo Beto Richa. A gente tem, voltando para o meu pai, graças a Deus, está muito bem de saúde, tem essa nova entidade que ele está querendo fazer. Está querendo fazer, já está trabalhando, já está em punho. E as outras duas entidades que ele fez em Londrina foi com a ajuda de muitos políticos. Nós somos a favor, muita gente critica, né, os políticos da cidade, mas não sabe que os políticos também ajudam. A gente é testemunha de, por exemplo, lá atrás José Richa fez a doação de um terreno, que hoje é perto ali da Baden, perto da área de Parque das Indústrias Leves de Londrina, e que quando iniciou essa obra, cuidava de 1000 crianças de ruas da cidade de Londrina. 1000 crianças. Que faziam ali tipografia, marcenaria, sapataria. E hoje, como que está lá? Você sabe? Você tem conhecimento? Então, hoje eu tenho conhecimento, pelo projeto de lei do governo federal, que proíbe as crianças de trabalharem e somente estudarem, né? Então, hoje isso aí foi repassado já para as pessoas de mais de 18 anos. Então hoje, inclusive na época, foi na gestão do ex-prefeito Antônio Carlos Bellinati, ele passou a administração da Zona Azul para a entidade, para a Epismel, e que hoje é feito um trabalho de excelência da Epismel em Londrina. Muito bom. Que cuida, né, da Zona Azul, dos estacionamentos de Londrina. Quero deixar registrado, Neto, eu também trabalho na Câmara dos Vereadores, com um dos vereadores, Júnior Santos Rosa. Quero falar para o seu pai que a porta está aberta lá para a gente trabalhar junto nesse projeto de uma casa de recuperação para menores, adultos, mulheres. Então quero registrar que ele venha cá e vá lá também na Câmara para nós trabalharmos juntos nesse projeto, que depender lá do nosso vereador, pode contar com a gente. Vamos entrar no comerciais nesse exato momento. No segundo bloco, nós vamos falar sobre o jornal Esporte Brasil, que o Neto é empresário e é editor de um jornal que também tem o objetivo de auxiliar, tirar as crianças e adolescentes. Nós vamos falar isso das drogas, o esporte é fundamental. Então, no segundo bloco, vamos entrar em propaganda, depois nós falamos com ele.
Agora são 13 horas e 22 minutos. Nós estamos aqui com o empresário, editor Neto. Ele é editor do Jornal Brasil. E no segundo bloco, o meu amigo e apresentador, Sebastião Rosa, vai estar entrevistando o vereador Rômulo Yankee, daqui de Cambé, do partido do PSDB. Neto, fala para mim do seu jornal. Quem te auxilia lá? Quem é os profissionais que ajudam a escrever e editar o seu jornal? Um deles é o nosso amigo Isnardi Cordeiro, há muitos anos. 40 anos de Folha de Londrina. De Folha de Londrina. Tem uma história. É um dos jornalistas famosos de Londrina. Estava lá comigo ano passado na Câmara. Me fala de você, fala do jornal pra gente. Quanto tempo tem um jornal já? O jornal nós já completamos 4 anos de vida, né? Nós iniciamos no formato tabloide, que é esse pequeno. Você tem aí, né? Pode mostrar. Com 8 páginas, olha. Formatinho. Essa foi a primeira edição, foi na Copa do Mundo de 2006, né? Ó, Diego, mostra os dois jornais, a evolução aí de um empresário bem sucedido na área. Hoje esse aqui é o tabloide, esse é o tabloide, aqui o que é? E esse é o Standard, né? Esse que é o já Standard. É o tamanho do jornal da Folha de Londrina. O tamanho da Folha de Londrina. Da Gazeta do Povo. Quantas páginas tem? Essa edição que nós fizemos no mês de dezembro foram de 24 páginas. Inclusive que nós temos aí o pôster do Corinthians, que foi campeão mundial. Olha aí, ó. E o time de São Paulo também, que foi campeão, né, da Sul-Americana. Nós fizemos 2 pôsteres, né? Puxa! Nessa edição, a edição de dezembro. Me fala aí, o que você fala do esporte só de futebol? Você tem cobrido algum outro tipo de eventos na cidade de Londrina? Como você está? Na verdade, o carro-chefe sempre é o futebol, né? O futebol é o esporte que todo brasileiro gosta, todo londrinense, todo norte paranaense. A gente cobre vários clubes sociais da cidade de Londrina. Nós ainda não conseguimos cobrir todos os clubes, são mais de 16. Mas nós já chegamos no 9º clube. Hoje em Londrina, nós cobrimos hoje a Arel, clube alemão da cidade, nós cobrimos os eventos esportivos do Yacht Clube de Londrina. Você está falando do futebol amador? Do Londrina Country Club, isso do futebol amador, né? Do futebol amador. Sem contar com... ABB também? A ABB entrou Grêmio. Agora nessa edição, o Grêmio que está com a nova administração a Copa de outra da televisão, Uninorte. que é concorrente da nossa, nós não podemos falar o nome, né? Nós cobrimos também da TV Band, né? Isso, TV né? Band. Da TV Band, da TV Tarobá de Londrina. Passa o cachezinho aqui para nós, tá, Neto? Todos os campeonatos da TV Tarobá nós cobrimos. Foi o único jornal que nós fizemos essa cobertura. E é um grande evento, viu? Porque fala em 150 municípios. Praticamente é o maior evento hoje esportivo, amador, da nossa região. Puxa, olha, parabéns. E me fala do Londrina. Do Londrina Esporte Clube. O teu time, você é conselheiro, né? Eu faço parte do conselho. Você faz parte lá do conselho. Do Londrina Esporte Clube nessa que ninguém faz nada se não tiver a mão dos conselheiros lá. Nossa gestão a dívida do Londrina. Fala da dívida do Londrina. A dívida do Londrina. A dívida do Londrina, a dívida trabalhista chegou... Nós perdemos, né? A sede campestre foi para leilão. Foi leiloada. E foi arrematada por 1.710.000. E totalmente essa verba foi revertida para a quitação de toda a dívida trabalhista do Londrina Esporte Clube. Puxa, quem comprou? Quem foi que comprou lá o... Foi um grupo de Santa Catarina, que a gente ainda não temos o nome, é somente a Justiça Trabalhista. Tá. Mas, enfim, o importante é que está faltando em torno de 15 a 17 ações trabalhistas para ser quitada todas as ações trabalhistas de vários ex-presidentes do clube. Isso é muito importante para o clube. Na real, a gente era conselheiro, eu não era muito a favor, era do pessoal nosso, a gente não era a favor de dar sede como penhora. Mas nós entendemos que vários ex-profissionais trabalharam e não receberam os seus salários, né? Durante o clube, durante tantos anos, durante vários anos. Está quase sanado, então. Está quase sanado, faltando muito pouco. Em torno de 15 ações, nos próximos 2, 3 meses. Você vai trazer o presidente aqui também? Londrina Jaquito, nós vamos fazer esse convite para ele. Manda o convite para ele vir aqui. Venha. O Londrina hoje, graças a Deus, essa parte já está praticamente saneando. A dívida fiscal, que é muito grande também. O novo presidente de Londrina, quero falar para vocês,
que é o Cláudio Canuto. Cláudio Canuto, que é o dono da empresa Clautour. É um homem Turismo. compromissado com a verdade, com seriedade, compromissado com o reino de Deus. É um homem que trabalha e que quer ver o Londrina na Série A, não é, Neto? Ele está fazendo um excelente trabalho no Londrina Esporte Clube. Ele também acaba auxiliando, porque o departamento de futebol profissional está terceirizado. Tá. E nós, que fazemos parte do conselho e da direção administrativa, quer dizer, o departamento de futebol é para a SM administrar, mas mesmo assim ele está ajudando, está fazendo a parte dele. Isso. E do lado de cá, que seria uma parte mais administrativa, também... Vamos entrar no comercial nesse exato momento, por favor. Lembrando você, empresário, que tem a sua marca, quer registrar a sua marca, tem a sua loja, tem a sua empresa, o seu restaurante, a sua editora, a sua confecção, quer registrar a sua marca, dê uma ligadinha lá para o pessoal da Brasil Consultores, que além de registrar a sua marca, ele vai fazer um projetinho para franquear a sua empresa, uma outra forma de renda. Ligue lá, sempre vai ter alguém para atender você. Voltando aqui, falando com o editor, o João Correia dos Santos Neto, o Neto Santos, um homem conhecido na cidade. Fala para mim, Neto, o jornal Esporte Brasil, ele tem projeto para atingir aqui Cambé, o CAC, que é um time de excelentes jogadores profissionais. Olha, quero trazer a diretoria aqui do CAC para falar sobre o esporte, quero falar mais do time daqui de Cambé, de Rolândia, o Rolândia. Quero saber, exatamente, quero saber se o jornal vai atingir esse pessoal aqui do Norte. Bom, atualmente a gente já faz a cobertura do próprio Londrina Esporte Clube, cobrimos o Júnior Team e o Cincão na segunda divisão do Paranaense, e agora nós vamos fazer a cobertura profissional dos times que estão no Paranaense da Série A. Logicamente que antigamente até a Folha de Londrina tinha um caderno exclusivo para cobrir todas as cidades do norte do Paraná em assuntos de política, esporte e outros, né? E parece que foi deixado meio de lado, e sai muito pouco assuntos da nossa região. Então, o nosso jornal, nós já temos um planejamento já para esse ano de acrescentar alguns clubes sociais ainda da cidade de Londrina, que ninguém praticamente comunica nada dos clubes e que fazem um trabalho muito importante social na cidade. Isso é muito importante. Mas e Cambé aqui? Agora Cambé, a nossa cidade de Cambé, a nossa região, que é muito importante. Futura região metropolitana. Muito importante. Nós vamos chegar sim. Eu estou esperando que o nosso planejamento, que esse ano a gente consiga fazer uma cobertura melhor do esporte, que é a nossa área, do esporte, né? Da nossa região aqui de Londrina, das cidades do norte do Paraná, né? Do Rolândia. Isso é muito importante, do Nacional de Rolândia, do Arapongas. Os times ganharam aí? Então, o Arapongas surpreendeu, porque ele venceu, né, na primeira rodada. Exato. O Nacional, infelizmente, ele perdeu o primeiro jogo e também vai ter, né, Esse é o homem do esporte. E vai ter também uma pedreira que domingo vai jogar contra o Londrina no Estádio do Café, né? Isso. E que a gente convida o público de Cambé, porque nós temos vários torcedores de Cambé que torcem para o Londrina Esporte Clube. Isso. Inclusive, na gestão que eu participei, há 9 anos atrás do Londrina, nós fizemos um jogo do Londrina, treino, aqui em Cambé. Nós fizemos um em Cambé, um em Ibiporã, né? E isso por quê? Porque é a nossa região, a gente tem que valorizar a nossa região. Aqui em Cambé tem algum time profissional, alguma escolinha de time profissional que você tem conhecimento? Cambé tem o Cambé, o CAC. O CAC? Que tá muito bem administrado, se não me engano está disputando a terceira divisão, vai disputar a terceira divisão do Campeonato Paranaense, que já subiu para a segunda. Inclusive o Londrina jogou aqui, né? E eu acho que o CAC tem que... projeto para o CAC desse ano, para o ano que vem, é justamente essa. É ter apoio público, que é importante. Aqui em Cambé tem várias empresas que podem patrocinar o CAC. Bem liberado. Empresas de porte como a Sandós, como, né? Isto. E que já, até a própria Sandós já patrocinou você, empresário aí,
venha investir além do jornal, né? Jornal Esporte que nós estamos. Qual é o endereço? O endereço nosso é Londrina, Rua Alvarenga Peixoto, número 39, em Londrina. Fala o e-mail. O e-mail é jornalesportebrasil@gmail.com. Como que é? Repete. jornalesportebrasil@gmail.com. Esse é o nosso Mandando um e-mail, tem alguém que vai visitar. Vai visitar. Você mesmo pode ir lá tomar um cafezinho com o empresário. Exatamente. A gente faz até esse trabalho no jornal, porque o empresário que quer patrocinar o jornal, quer patrocinar o esporte londrinense, ele precisa se aliar. Porque essa é uma visão muito boa. Ajuda também a tirar as crianças, os adolescentes das drogas do esporte. O esporte, essa visão, o nosso jornal teve uma... Nós tivemos uma visão, quando eu era diretor de marketing do Londrina Esporte Clube, assim que eu larguei a pasta, teve uma pessoa que teve muita influência no jornal, que chama Mineiro da Folha de Londrina. Não sei se você conheceu o Mineiro. Sim, todo mundo conhece. Então, o Mineiro também foi o criador na Folha de Londrina da edição da Folha Esporte. Da Folha Esporte, mas ele foi da Folha Cidade, que fazia reportagem com vários prefeitos da cidade de Londrina, da nossa região metropolitana. Nós temos o jornal A Resposta, o jornalzinho escrito, nosso também tem o objetivo de atingir os prefeitos da região do norte do Paraná. Isso é muito importante, principalmente frisar para eles que o esporte é o principal meio de tirar as crianças, os adolescentes, e o empresário os jovens que puder investir do ramo das drogas, que as drogas hoje estão acabando com a nossa família, com a família norte paranaense. A gente vê vários programas aí mostrando famílias sendo acabadas por causa disso. E nós, pelo menos, temos o dever. Eu acho que isso passa a ser um dever das famílias norte paranaenses. Vamos trabalhar contra, incentivando as crianças, os jovens à prática esportiva. Olha, veja esse pedido de um empresário no ramo do esporte aqui em Londrina. Atenda ele, ligue para o jornal, anuncie, você empresário que puder fazer isso, por favor, está lá, esportebrasil@gmail.com. Tá? Neto, para encerrar a nossa entrevista, o nosso apresentador Sebastião Rosa, ele faz uma pergunta, ele está aqui, para a gente encerrar, o UFC é um esporte ou é uma rinha de galo? Olha, eu vou falar a verdade para você, o pessoal coloca-se como esporte. Praticamente eu não gosto desse tipo de esporte, não é a nossa área de atuação. Lógico que a gente respeita o boxe olímpico, os outros esportes que são olímpicos, taekwondo, mas essa não faz a nossa área mesmo, e o que a gente gosta mesmo de paixão é o futebol. O futebol, quando você está jogando, você não está pensando nada de ninguém, você está criando condições de saúde para você, e eu foco mais essa área. E eu quero agradecer aqui, viu, Lorival, você e o Sebastião, pela oportunidade que vocês estão dando para a gente, para o Jornal Esporte Brasil, para a nossa equipe. Nós temos também o fotógrafo que eu tinha esquecido de falar, o Carmelino Dias. Fala dele aí. Carmelino Dias, que é fotógrafo do Oswaldo Militão também, da Folha. Isso é importante. Estive lá com o Oswaldo Militão segunda-feira e semana passada. Um abraço para o Marcelo e o Oswaldo. A gente quer agradecer de coração de vocês, falar para vocês que vocês podem contar com a gente. Nós vamos fazer o convite especial para o presidente do Londrina vir aqui falar mais coisas do Londrina Esporte Clube, né? Do vice-presidente Getúlio Castilho também, que é importante. E estamos também de portas abertas para o jornal, para o programa de vocês. Tá bom, Neto. E a gente espera que continue e terá muito sucesso nessa empreitada de vocês. É isso, obrigado. Quero agradecer aqui ao empresário, editor Neto, com seus amigos, o Snardi e o fotógrafo Carmelindo Dias, né? Um abraço para vocês. Voltamos no segundo bloco com o apresentador Sebastião Rosa e o sexto vereador mais votado na cidade de Cambé, Rômulo Ianchi. Muito boa tarde a todos, estamos de volta com a resposta.
em seu último bloco. Conforme anunciado aqui pelo Lorival Mota, está conosco o professor Rômulo, vereador da Câmara de Vereadores da cidade de Cambé, pelo PSDB. Boa tarde, vereador. Boa tarde, é uma grande alegria estar aqui com vocês e parabéns aí pelo programa, que daqui a pouquinho vai estar com audiência extraordinária. Nós agradecemos a sua vinda até a Resposta e esperamos que esse seja um de vários encontros que aqui teremos. O vereador Rômulo é vereador pela Câmara de Cambé, do Legislativo. Vereador, há um populismo que alguém até prega que não deve existir o Legislativo. Parece isso, mas esse é o princípio do Estado Democrático de Direito. Olha, nós vivemos em uma república e nós temos os 3 poderes constituídos, o Poder Executivo e o Legislativo, que são mandatos, aonde você passa por uma eleição e quem confere e o poder emana do povo. Então é ruim para uma democracia que você não tenha as casas legislativas, o parlamento, que você não tenha políticos que possam estar mais próximos da vontade do povo. E só como um exemplo, hoje mesmo nós conversávamos com o presidente da casa, o Eliseu Vidotti, por exemplo, o orçamento da cidade de Cambé, ele é conferido pelo prefeito, que faz todo o projeto de lei, todas essas questões. Mas ele tem que ter a anuência e a fiscalização do Poder Legislativo. Então, para uma democracia, é ruim, tanto o Congresso Nacional, que tem trazido muitas polêmicas, principalmente no campo da questão financeira, da corrupção, de mensalão, que nós tivemos aí há pouco, vivendo todo esse episódio, mas para uma democracia é essencial que ela seja constituída aí por esse princípio dos 3 poderes independentes e harmônicos entre si. O professor citou a democracia. Existem várias formas de governo ao longo da história. Na verdade, não existe sistema de governo perfeito. O que a gente vê que mais respeita o direito cidadão, os direitos individuais, os coletivos, é a democracia. Isso, a democracia... Até pelo crescimento econômico, né, a vida das pessoas. A melhoria da qualidade de vida, o sufrágio, ele faz com que, o sufrágio das eleições, ele faz com que a população faça parte do poder. Claro que representativo. Nós vemos numa democracia indireta. Não são os cidadãos que votam os projetos, tanto no Congresso Nacional como numa Câmara de Vereadores. Mas é representado por alguém que eles acreditam. Então é essencial que nós tenhamos toda essa Constituição. E há várias formas de governo. O Brasil mesmo, na sua história, ele viveu uma monarquia, o império, mas a república e a democracia, ela é aquilo que está mais próximo do povo, ela tem o cheiro do povo, ela tem a expressão do povo, que é realmente quem manda. Nós, os políticos, apenas recebemos mandatos do povo para que a gente possa fazer um bom trabalho e uma boa representação política. Vereador, quantos vereadores tem a Câmara de Cambé? Olha, hoje a lei orgânica do município, ela até prevê a possibilidade de ter um número maior de vereadores. Mas no mandato passado, na legislatura passada, se convencionou há já algumas legislaturas, hoje o número de vereadores são 10. Até muita gente brinca, né? É um número par, acaba empatando votação. Mas não, o presidente tem um voto de Minerva, só se houver empate no plenário, que daí o presidente ele acaba tendo seu voto de Minerva numa decisão. Esse número de vereadores, ele corresponde ao número de eleitores ou de habitantes? Ele corresponde ao número de habitantes que é a cidade. Então, por exemplo... Cambé já passou dos 100 mil pelo olha, IBGE? O IBGE, ele foi um pouco ingrato com o Cambé. Os prefeitos reclamam do IBGE. O Barbosa Neto até mandou recontar, porque está errado, nós temos mais de 500 mil. E recontou, parece que realmente passou dos 500, porque de acordo com o número de habitantes, é aquilo que o município recebe de repasse do governo federal. As emendas, os próprios fundos, né? O FPM, que é o Fundo de Participação dos Municípios, que é importantíssimo, que é uma receita importante. Então, o IBGE com Cambé foi um pouco precário. Até na administração passada, o prefeito que hoje se reelegeu, ele entrou com os recursos, entrou com todos os remédios administrativos que ele poderia impetrar, mas Cambé, na minha opinião, acabou sendo prejudicada. O IBGE traz aí na casa dos 90 e poucos mil, eu não vou lembrar agora o número exato, mas vistamente e pelo número de relógio de água,
padrão de energia, hoje Cambé tem satisfatoriamente aí mais 100 mil habitantes. E Cambé poderia, aí, para quem está nos ouvindo, poderia ter até 17 vereadores, pelo número de habitantes que ela tem hoje. Se ultrapassasse os 100 mil. Não, já nessa conta, porque o limite, ele entra numa escala. Eu não lembro aqui tecnicamente, até para passar com eficiência, o número, mas vamos supor, vamos fazer uma conta rasa, de 90 mil a 120 mil. Então Cambé já ultrapassou os 90 mil. Então hoje a cidade de Cambé poderia ter 17 vereadores, a Câmara de Cambé comportaria, segundo o IBGE e também a lei orgânica do município, essa conta. Mas na legislatura passada não houve um debate sobre isso, não se entendeu que fosse necessário, que fosse importante travar esse debate, porque é um debate muito polêmico. Alguns municípios que acabaram enfrentando essa seara tiveram alguns prejuízos políticos, mas a cidade de Cambé hoje já comportaria um número maior de vereadores. Será que a contagem não dificulta devido a fazer fronteira urbana com Londrina? O deputado Raul estava dizendo que tem 17 quilômetros de fronteira com Londrina. Um dia eu estava de carro com a minha filha e era um domingo, não tinha movimento, né, não tem faixa, nada, não cometi nenhum crime contra o trânsito. E eu disse para ela, falei, ó, o teu pai está em Londrina e você está em Cambé, no mesmo carro, porque de um lado da rua é Londrina e de outro é Cambé. Será que essas fronteiras não dificultam o número de habitantes? Olha, o que eu acredito, claro, Cambé tem um fenômeno urbano muito peculiar, que é a conurbação. Você pegar ali o Sabará e o Jardim Novo Bandeirantes hoje, ele tem uma avenida que um lado é Londrina, como você já bem disse, e do outro é Cambé. Mas os limites, eles são muito bem delineados. O que houve foi sacanagem com a cidade de Cambé. O IBGE pegou num bairro que se chama Jardim União da cidade de Cambé, ele pegou lá 80 moradias e disse que era de Londrina. E só para você ter uma noção... O Rio Pequeno deságua no Grande. E só para você ter uma noção, as águas ali, o Jacutinga e o Cambezinho, que é quem sustenta toda a água do Igapó, que para nós cambenses é um orgulho cuidar dessa água do Cambezinho, porque está no fundo do Parque de Exposições, porque vai abastecer os lagos de Londrina, que é uma maravilha para toda a região, e tem o Jacutinga também, que são áreas que passou a linha, tá certinho. Então, na verdade, houve sacanagem, e a gente sabe que um puxa daqui, um puxa de lá, para tentar trazer os índices, como você mesmo disse, nos fundos de participação, em outros recursos de transferências, aonde se tiver mais habitante vai ter mais dinheiro, né? Professor Rômulo, desses 10 vereadores, quantos são da situação e quantos são da oposição? Ou não tem oposição? Olha, se nós olharmos sob um foco de situação e oposição, nós temos hoje na Câmara, o nosso partido, que é o partido do prefeito João Pavinato, nós elegemos uma maioria na coligação. Então o PTB, o PMDB e o PSDB, que tem cadeiras na casa, ele fazia parte da coligação do prefeito. E tem o Democratas e o PT, que são oposição ao governo atual e foram oposição também no mandato passado. Então nós temos uma situação de equilíbrio. E eu sempre penso numa coisa, a oposição ela é sadia. Quem não tem oposição também não consegue governar bem. É necessário que se faça o contraponto, mas sempre dizendo, ó, não mas as fugindo... votações do Executivo vão com tranquilidade? Ou tem aquele corre-corre de última hora? Na eleição da mesa diretiva da Câmara, nós não conseguimos fazer a mesa. Né? Nós tínhamos outro candidato, que é o Paulo Soares, que é vereador do PTB, e nossa pretensão era que ele... Mas o presidente e o secretário é do prefeito? Não. São do prefeito? O presidente hoje, Eliseu Vidotti, ele também é do PTB, que foi um partido de coligação com o prefeito, mas ele acabou buscando voto nesse campo da oposição. Então, a presidência... Mas o voto para se eleger é distinto Claro. do comportamento do mandato. E um presidente, ele acaba muitas vezes, claro que há coloração partidária, há os interesses políticos, mas o presidente, às vezes, a gente até brinca, né? Acaba tendo uma posição de magistrado, porque ele tem que dar o tom, ele tem que saber conduzir o processo, e é isso que eu tenho sentido... Conversar bem dos dois lados. Dos dois lados. E eu tenho sentido essa maturidade até que para ele chegar ao cargo de... Para ele chegar à presidência, ele teve que construir isso, né, nos bastidores. A gente vê, por exemplo, o caso do Renan Calheiros, o Sarney, que aqui no Sul
tem uma rejeição, são figuras, chamadas figuras carimbadas, mas quando vai para a votação de presidência do Senado, eles têm lá 80%, 90%. Isso mostra o quê? Até conversava com o Lorival quando a gente vinha aqui para os estúdios. Esses legisladores, eles sabem distinguir a posição quanto ao executivo, se é situação ou oposição, e o tratamento com os companheiros da casa, né? Por exemplo, o vereador pode ser oposição do prefeito, mas não vai ser dos companheiros, né? Alguns uns debates calorosos, mas faz parte. O que eu tenho sentido é o seguinte: hoje o bloco que provavelmente fará oposição será o bloco ligado ao Democratas e ao PT, que também se coligaram. Mas o Democrata sabe ser oposição? Porque em âmbito nacional ele parece que não sabe viver sem o governo, né? Eu entendo que a oposição de Cambé, ela resida mais na questão do debate, do discurso, da ideologia. Nós temos o vereador Conrado Scheller, que é o vereador do Democratas, tem sido combatente, tem feito as proposições, e também tem o vereador Cecílio Araújo, que faz parte da bancada do PT e que coligou com o Democratas. Quantos vereadores o PT tem aqui? O PT tem um vereador e o Democratas tem um vereador, que foi a coligação. Então a coligação... E esse um foi eleito líder do PT? Então, essa líder questão do PT ou líder da oposição, no caso? Não, ainda não se definiu. Por que não se definiu? Porque o Democrata tem quantos? Democratas tem um vereador, que é o Conrado Scheller, e o PT tem um vereador, que é o Cecílio Araújo. Então tem dois. Tem dois vereadores, mas daí nós temos as outras coligações que acabam, que tem o Magnata, que é do Jardim Santa Amaro, que também faz parte, acabou votando na oposição no sentido da mesa, mas ainda é temerário dizer isso, porque são fatos que vão se articulando. Então, por exemplo, na próxima sessão, nós teremos, dia 4 de fevereiro, nós teremos a composição das comissões, da indicação dos líderes, de acordo com o regimento. Então, o que nós falamos? No campo da ideia e no campo do debate, que é muito importante para o município, e até do ponto de vista do contraponto, da técnica legislativa, dos projetos que serão votados, é importante que você tenha uma oposição. Mas essa oposição também precisa ter qualidade. Ela precisa fazer um contraponto saudável, sadio. Ela tem que fundamentar, argumentar, porque não concorda. Isso. E até para não concordar apenas porque... Sem porquê. Sem porquê. Mas o que a gente tem sentido? Essa é a grande expectativa do cambeense. Porque nós vemos uma eleição onde nós temos uma maioria simples. Um prefeito ele não se elege com a totalidade dos votos, ele tem lá outros segmentos. Então, dentro de todo esse contexto, nós vemos com muita tranquilidade que essa oposição ela consegue fazer esse trabalho, ela consegue ter esse entendimento, e nós, o bloco também da situação, nós vamos trabalhar muito exaustivamente para que os projetos e que todos os trabalhos da Câmara, eles representem qualidade. Até hoje nós já tivemos uma reunião com o presidente, nem todos os vereadores eles estão hoje no município em virtude de viagens, nós não tivemos uma maioria, mas o entendimento é muito bom, tenho percebido isso. Nós vamos ter uma caminhada e nós vamos ter uma Câmara forte, uma Câmara independente, uma Câmara harmônica e uma Câmara com posicionamento. Alguns cientistas políticos, né, dizem que esse sistema de governabilidade que o executivo precisa ter a maioria, acaba virando um balcão de negócio. E a gente percebe, né, nesta última eleição, alguns prefeitos se elegeram e ignoram. Não, deixa a Câmara para lá, não precisa do Legislativo. Como o professor vê isso? Dá para o prefeito governar sem a Câmara? Olha, nós temos tido uma experiência muito boa. O prefeito João Pavinato, que é o prefeito reeleito, ele tem feito um trabalho muito importante com a Câmara, uma consideração muito grande com a Câmara, o respeito, até mesmo senta para conversar com os vereadores sobre projetos que irão para casa, que passarão pelo plenário. Então o prefeito sempre se colocou, olha, quer emendar o projeto ou quer que, eu identifiquei isso daqui, seria melhor. Esse respeito mútuo é muito importante. Então o poder precisa ser exercido. Agora, em alguns lugares, em algumas situações, onde há um vazio da figura do vereador, e daí a gente pega, Sebastião, as pesquisas mostraram que dos mais de 5 mil prefeitos eleitos no país,
nós já tivemos um indicativo da população de homens de 42 a 55 anos, de pessoas com ensino superior, não que isso signifique muita coisa, mas com um nível técnico e uma capacidade mais técnica de ocupar esse espaço através da intelectualidade. Representar seus eleitores. Representar os seus eleitores. Na proporção das câmaras, nós também tivemos um avanço nisso. Mas eu ainda vejo muito precário, principalmente em lugares onde são menores, onde você tem dificuldade de acesso à informação, ou onde ainda o desenvolvimento, porque o Brasil ele é composto de várias regiões, aonde muitas vezes a figura do vereador se esvazia. E daí vem o dito popular, nem precisa de vereador, mas pelo contrário, nós vamos ter qualidade, e quando eu falo em qualidade, gente, eu quero deixar bem claro que qualidade não é só estudo. Tem um empresário, tem um comerciante, são pessoas que aproveitaram as oportunidades da vida, os dons naturais. Os dons naturais, porque sabedoria é algo que às vezes um doutor não tem. Né? E às vezes o homem do povo lá, ele tem essa sabedoria. Então é nessa seara que nós acreditamos. E não existe democracia sem Câmara de Vereadores. Não vamos se iludir. Como também não existe democracia sem oposição. Hoje o grande problema do cenário nacional é o quê? É o PSDB, o Democratas que você citou, que tem uma dificuldade intensa de fazer oposição. Nós temos hoje a figura do senador Álvaro Dias, que acaba fazendo um contraponto maravilhoso no Senado. A meu ver, o Álvaro Dias, ele apenas repete o que a imprensa noticia. Mas ele tem um poder de síntese e ele acaba sendo muito procurado pela imprensa nacional, aonde ele consegue sintetizar e fazer com que o povo Parece que entenda. A voz representativa da oposição é ele. Ele. Claro, e o PT também, no meu ver, e aqui é uma crítica pessoal, ele também tem dificuldade em governar. Pega Londrina, que nós tivemos aí 8 anos de PT, ele também tem essa dificuldade. Então, nós precisamos reinventar, ressignificar toda a questão política, todo esse enfrentamento, porque a população, ela sonha quando ela te dá um mandato. Ela sonha com que você consiga ser a representação maior dela. E muitas vezes, nesses meandros, acontecem as coisas que aborrecem a população. Mas eu vejo isso com muita tranquilidade na cidade de Cambé. Nós temos aí vereadores com qualidade e que vão ter condições para fazer um bom trabalho. Onde tiver que fazer o contraponto, vai fazer o contraponto. E aonde tiver que auxiliar, vai auxiliar. E eu tenho certeza que nós vamos conseguir fazer esse desejo da comunidade cambeense. Professor Rômulo, muito obrigado pela sua presença na resposta. Foi muito salutar sua presença. Se fôssemos debater aqui, política e esporte é uma coisa que vai o dia inteiro, né? Passaremos aqui à tarde, mas teremos outras oportunidades. Muito obrigado pela sua presença e nós vamos ficando por aqui. A Resposta termina agora. Você nos acompanha no www.jornalarresposta.com.br. Boa tarde a todos e até amanhã. Fechou.